Oi pessoal, no vídeo passado eu falei um pouco sobre a importância de a gente saber os subtipos de linfoma. Óbvio que isso é extremamente importante, eu falei várias vezes, saibam o seu tipo, saibam o nome e o sobrenome, mas isso é só o começo. A gente tem muito mais informações que é importante vocês saberem para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, obviamente, além do tipo e do subtipo, existem informações que são bastante importantes para vocês entenderem o que está sendo planejado para vocês. Além do diagnóstico, o segundo passo que a gente faz, e geralmente a gente faz isso por exames de imagem, como PET-CT, como tomografias, é o estadiamento do seu linfoma. O que seria esse estadiamento? Estadiamento, na verdade, é você saber quais áreas do seu corpo estão acometidas pelo linfoma. E aqui eu acho muito importante fazer uma pausa para vocês entenderem que quando a gente está falando de estadiamento, é muito diferente do que a gente tem nos tumores sólidos. Os tumores sólidos, existem o conceito de metástase, que é quando uma célula tumoral sai do seu tecido de origem e vai para um outro órgão. Por exemplo, um câncer de mama que acomete um osso, que faz uma metástase no cérebro. No linfoma a gente não tem isso. Por quê? Porque o nosso sistema linfático está no nosso corpo inteiro. Então, não existe um impacto no prognóstico tão grande se você tem uma doença mais localizada ou uma doença mais avançada. Grande parte dos linfomas continuarão sendo curados, mesmo em estadios avançados, como estadio 4. O que é importante no estadiamento é justamente o planejamento terapêutico. Por quê? Porque geralmente, isso não se aplica para todos os linfomas, doenças mais localizadas podem ser tratadas com uma combinação de quimioterapia com radioterapia, que é uma terapia local, ou até mesmo só com radioterapia. Já as doenças mais disseminadas, estadios 3 e 4, a gente vai tratar muitas das vezes só com quimioterapia. Casos específicos a gente pode associar a radioterapia, mas aí realmente são casos muito específicos. Então, além de saber o diagnóstico, a gente tem que saber onde esse linfoma está. A gente faz uma graduação 1, 2, 3 e 4. 1 é uma cadeia nodal apenas, 2, duas cadeias do mesmo lado do diafragma, 3 cadeias dos dois lados do diafragma e 4 é quando a gente tem envolvimento de órgãos, como osso, fígado, pulmão e por diante. Então, isso é importante justamente para vocês entenderem o que o médico está propondo para vocês, né? Não tanto quanto o prognóstico. Além disso, é importante vocês saberem que a gente tem algumas letrinhas que a gente coloca junto ali, né? E talvez a mais importante seria o que a gente chama de sintomas B. O que seriam esses sintomas B? São sintomas relacionados ao linfoma, mas que não estão relacionados às massas dos linfomas. E quais são esses sintomas principais? É a presença de febre, geralmente uma febre diária ou quase diária, acima de 38, perda de peso, mas essa perda de peso, obviamente, ela tem que ser não motivada, ou seja, se um paciente está fazendo um regime e ele perde peso, isso não vai valer. E geralmente tem que ser mais que 10% do peso do paciente no intervalo de 6 meses. E o mais importante, por isso que eu deixei de falar no final, a tal da sudorese noturna. A gente está num país tropical, a temperatura no Brasil varia bastante, né? Então, locais que são mais quentes, por exemplo, eu sou goiano, e em Goiânia é muito diferente você suar um pouco à noite do que é, por exemplo, em Porto Alegre, que é bem mais frio. A sudorese noturna que a gente está falando aqui é uma sudorese que vem geralmente todas as noites, ou praticamente todas as noites, e ela é uma sudorese muito significativa, de empapar a roupa do paciente mesmo. O termo em inglês é drenching night sweats. Drenching é aquele movimento de torcer a roupa. Então é de realmente empapar a roupa, de você torcer e conseguir ver que o paciente está molhado de suor. Esses sintomas, eles são sinais de que o linfoma está liberando uma série de substâncias, citocinas, que estão gerando outras repercussões. Isso também geralmente não muda tratamento, com exceção em casos específicos do linfoma de Hodgkin, mas é uma informação a mais. E a outra informação que a gente sempre gosta de saber é se existe alguma grande massa, que é o que a gente vai chamar de massa bulk. O que é essa massa bulk? Geralmente são massas acima de 10 centímetros, tá? Isso é muito importante no linfoma de Hodgkin, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas também pode ter uma importância em alguns subtipos de linfoma não Hodgkin. Por que historicamente isso é importante e por que eu usei a palavra historicamente? Porque isso está mudando
Historicamente, quando a gente tinha a presença de uma massa bulk, a gente considerava uma consolidação com radioterapia. Isso, obviamente, hoje em dia tem pormenores nessa decisão, mas eu acho muito importante também essa informação. Então vamos lá, quais são as informações iniciais que a gente precisa saber? O diagnóstico, o tipo, o sobrenome do seu tipo de linfoma, onde esse linfoma está, que a gente chama de estadiamento, a presença ou não de sintomas sistêmicos, que são esses sintomas B que eu falei, e a presença ou não de massa bulk. É talvez importante também a avaliação se existe algum envolvimento extranodal em algum órgão, porque tem alguns órgãos que têm um manejo um pouco diferente. Mas aí eu vou estar falando um pouco mais disso em cada subtipo de linfoma. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. De novo, busquem essas informações, conversem com seus médicos, porque essas informações são bastante importantes no manejo do seu tipo de linfoma.